Agora, nesse momento, quero chamar minha irmã aqui. E eu sou grata a Deus a essa igreja, que desde o momento em que o Júnior teve AVC, vocês sempre tiveram em oração por nós. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei aqui e eu disse: eu creio no poder da oração. E eu estou vendo a minha família aqui hoje. Eu sei que é resposta de Deus, resposta de oração. Vou passar para ela contar o testemunho. E esse é o nosso grande milagre. Essa é a Lana que a gente tanto intercedeu. Está aqui hoje. Paz, igreja. Quem aí acredita em milagre? Deus ainda opera milagres. É difícil conseguir contar, conseguir falar. Primeiro pela vergonha e também por muita emoção, que esse momento foi um momento que eu pedi tanto a Deus, tanto a Deus, e principalmente nas viagens que eu ia daqui para Sorocaba, eu ia pedindo, eu voltava pedindo e crendo que esse dia ia chegar. E esse dia chegou. Para a honra e glória do Senhor. A Lana, ela é somente a mão de Deus nas nossas vidas. Ela foi desenganada várias vezes pelos médicos, mas Deus nunca disse não. E eu sempre cria que Deus era um Deus de milagre, um Deus de promessas, e ela ia ficar bem. Quero deixar 2 versículos aqui que marcaram a nossa história, que é em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E o segundo é 2 Coríntios 12:9, só a parte A. A minha graça te basta. A Lana, ela viveu pela graça. Eu descobri ela, né? Na verdade, ela é o fruto de uma promessa. Deus já tinha me prometido ela no mês de fevereiro, através de uma irmã que Deus usou para falar que vinha um ciclo novo e que esse ciclo estava vindo para trazer muita felicidade. E eu me assustei porque eu não estava planejando, a gente não estava se programando para isso. Quando foi no dia 19 de maio, o Júnior teve o AVC e a gente ficou 5 dias no hospital. Toda vez que eu deixava ele no quarto e descia na lanchonete para tentar comer alguma coisa, eu passava mal. Aí eu comecei a achar estranho. A gente teve alta. Chegando em Buri, eu fui comprar os remédios para ele. E comprei um teste. Quando eu fiz o teste, estava positivo. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? Ela teve tanto tempo para vir, né? A gente com saúde, a gente bem. Como eu vou cuidar dele agora? Não posso fazer força, não podia. Não sabia que era uma gravidez de risco, mas só por estar nas primeiras semanas, tem que ter mais um cuidado, né? E eu pensava, meu Deus, como eu vou cuidar dele agora, estando grávida? Mas eu senti que Deus já tinha prometido. Eu falei, Deus, se Deus enviou, Ele vai guardar e proteger de tudo. E assim foi. Comecei a fazer o pré-natal dela. Ela sempre estava abaixo do peso, mas o médico dizia que estava tudo bem. Aí até que eu resolvi fazer uma ultrassom num médico particular. E ele disse, realmente ela está abaixo do peso e eu vou pedir uma ultrassom mais detalhada para ver o porquê que ela está abaixo do peso. A gente saiu dessa consulta, a placenta estava tudo bem, o líquido estava aqui tudo bem. A gente veio para Buri, foi em Itapeva a consulta. Chegando em Buri era umas 8, 9 horas da noite. E até então estava tudo bem. Quando foi 10h30 da noite, no outro dia eu ia marcar para fazer essa ultrassom. Quando foi 10h40 da noite, a minha bolsa estourou. E estourou de sair tudo, não foi um escape. Foi um rompimento mesmo para nascer. Liguei
para Gia, a gente subiu em casa, a gente desceu aqui no hospital, mas aqui não podia fazer nada, fui transferida para Itapeva. Chegando em Itapeva, já o primeiro diagnóstico. A médica me examinou, cada vez que ela me examinava, saía o resto do líquido que ainda tinha, e ela falou: não tem nenhuma chance de vida. Ela está pesando hoje 470 gramas. Não tem chance nenhuma de um bebê desse tamanho viver. Mas como ela ainda tem batimento, a gente tem que esperar o batimento parar para a gente tirar ela. E a gente me internou ali. E como toda vez que vinham para medir o batimento dela sempre estava normal. 150, 160 batimentos. O meu útero não dilatou em nenhum momento. E Deus estava aguardando ela lá dentro a cada instante. Eles começaram a monitorar com exames para ver se estava tendo alguma infecção e ouvindo o coração para ver se o coração parava de bater para tirar. E assim foi passando. Um dia, 2 dias, a médica que disse que não teria nenhum por cento de chance chegou e falou: está me surpreendendo. E a gente continuava orando e pedindo a Deus e confiando que Deus, por isso esse versículo marcou muito. Deus não é homem para que minta. E se Ele tinha prometido, eu tinha uma certeza no meu coração que Ele estava cuidando. A gente passou ali em Itapeva 3 dias. Na sexta-feira, a gente chegou na terça. Na sexta-feira foi feito um ultrassom. Estava muito abaixo os parâmetros já dela, mas mesmo assim o coração ainda estava batendo normal. Chegou o doutor, trocou o médico, foi o doutor Fabiano. Ele chegou e falou para mim: olha, eu não sei o que fazer. Sinceramente, eu não posso, eu como médico, nunca cheguei numa situação dessa em não saber o que fazer. Porque se eu deixar ela dentro da sua barriga, ela vai morrer. Porque ela já está 3 dias sem líquido e sem oxigênio. E quem é mãe aqui sabe que qualquer minutos, horas que a criança fica dentro da barriga sem oxigênio, ela tem um monte de sequelas e pode levar a óbito. Então agora imagina uma criança com 470 gramas, há 3 dias já sem líquido e sem oxigênio dentro da barriga. Aí ele falou: se eu deixar ela dentro da sua barriga, ela vai morrer. E se eu tirar, ela também vai morrer. Porque ela está muito pequena e aqui em Itapeva a gente não tem recurso para tentar salvar a vida dela. Mas como médico eu tenho que tentar de tudo. E o que me resta tentar é transferir ela para um hospital maior que possa comportar ela. Que tenta salvar 1% de chance, tentar pelo menos. Mas, como eu vou inserir via cross, eu não sei quanto tempo vai demorar a sair essa vaga e nem para onde ela vai. Eu me desesperei, chorei bastante, porque achei que ali tinha acabado. Porque qualquer segundo a mais era crucial para a vida dela. Mas, em todo momento, Deus estava aguardando. E ele saiu da sala para inserir ela no sistema. Ele inseriu ela após 10 minutos, 15 minutos no máximo. Ele voltou para a sala assustado, olhando nos papéis e dizendo: a sua vaga saiu, você vai para Sorocaba. E aí eu falei: meu Deus, que guarde e nos livre de todo mal e que o Senhor está tudo nas mãos de Deus. E ele falou: eu vou ligar para Buri e mandar uma ambulância buscar você aqui para transferir, porque a gente não pode mandar uma ambulância daqui. Quando ele pegou o telefone para ligar para Buri e enviar uma ambulância daqui, tinha uma ambulância na porta do hospital. Tinha aí deixado uma paciente lá e de lá mesmo já saí. Cheguei em Sorocaba às 6 horas da tarde na sexta-feira, pensando: já vão me operar, já vão tirar e vão tentar salvar a vida dela. Não, Deus ainda tinha muito que mostrar para os médicos, aqueles que tanto duvidaram. Chegamos na sexta-feira de noite, me internaram. Eu fiquei sábado, domingo e segunda. 6 dias ela dentro da minha barriga, sem oxigênio e sem o líquido. Eles não entendiam como que ainda tinha batimento.
E então, na segunda-feira de manhã, eles fizeram outro ultrassom. Na sexta-feira já estava ruim os exames. Na segunda, então, estava péssimo. E o médico já veio falar comigo na sala e disse: a gente vai tirar ela, porque você corre risco de vida. Ela também já não tem chance de vida, menos de 1% de chance de vida. E você corre risco de vida agora. Se ela tiver alguma infecção, der uma infecção em você, você corre risco de vida. Então a gente vai tirar e a gente vai dar chance, vai dar prioridade para quem tem chance de vida, que é você. Você é nova, você pode tentar outro filho. Agora ela não tem chance. Então a gente vai operar você. É uma cesárea de alto risco, porque seu útero ainda é grosso, porque ele é pequeno. Ela não tem líquido, então ela pode estar grudada dentro de você e a hora que a gente tirar, sair a pele dela, ou ela vai nascer morta. A gente pediu bolsas de sangue para você e tem uma equipe inteira esperando você no centro cirúrgico. Eu somente tinha que aceitar, né? Não tinha outra opção. Mas todo esse tempo eu sentia medo, como mãe sentia medo. Mas alguma coisa dentro do meu coração dizia: não, calma, eu não disse nada ainda. E a gente orando. Quando ele disse isso, uma calma tomou conta de mim. E eu sentia que ia dar certo. Eu nunca tive medo de perder ela. Eu nunca tive medo de perder ela, porque eu acreditava na promessa. Eu creio num Deus de promessa, onde Deus prometeu que ela traria felicidade, que ela estava vindo para trazer muita alegria. Então eu cria naquela promessa e eu falava: meu Deus não é um Deus para que minta. E aí eu entrei numa sala de... não é um pré-parto. Eles me colocaram numa sala para me dar uma medicação para proteger a parte neurocerebral dela antes da cirurgia. E nisso tinha uma mulher que estava o tempo todo de costa para mim, deitada numa maca. E eu pensei: acho que ela também vai ter bebê, né? Antes de mim. Veio uma médica e falou para mim: me conta a história. Por que você tá aqui? Por que estourou a bolsa e tal? E eu fiz um breve resumo para ela. E ela falou assim: tá bom, logo a gente vai conhecer a Alana. E saiu da sala. Quando ela saiu da sala, essa mulher virou para mim e disse: eu também tive um bebê com 6 meses. A Alana estava com 27 semanas e 1 dia. Eu falei: você teve e ele tá bem? Ela falou: não, Deus levou. Aí meu Deus, não sabia o que ia acontecer comigo dali para frente. Aí eu não sabia o que falar para ela. Falei: mas Deus sabe, né? É difícil. Eu também não entendo por que tá acontecendo isso comigo. Ela estava muito abalada porque já faziam 15 dias que ela tinha tido o bebê e acabou ficando um resto de placenta dentro dela. Ela estava lá para fazer uma curetagem. Mas hoje eu sei que ela não estava lá à toa. Deus permitiu que ela ficasse com esse resíduo para ela estar lá no momento, para Deus usar ela para falar comigo e para curar e fechar uma ferida que ainda estava aberta nela. Ela virou e falou para mim: eu posso orar por você antes de eu entrar para a cirurgia? Porque depois eu acho que eu não vou ver mais você. Falei: pode. Ela pôs um véu e ela veio orar por mim. Enquanto ela começou a orar, ela orava como mãe. Ela chorou muito e ela pedia para que Deus não fizesse comigo o que Deus tinha feito com ela, que Deus estava com o filho dela no colo. E logo ela começou a orar e chorar e não conseguia falar. Ela só tremia. Nisso a Alana começou a virar dentro da minha barriga. E a Alana se mexia, e a Alana se mexia, e se mexia. E ela falou assim para mim: Deus, obrigado. O Senhor está me permitindo dizer a ela que ela vai viver esse milagre. O Senhor disse que eu não viveria, mas ela vai viver. E Deus manda dizer que Deus vai soprar sobre ela o sopro da vida. E quando tirarem ela da sua barriga, ela vai chorar. E eu comecei a chorar e falei: meu Deus, como ela tem força.
ela tá sem o filho dela e tá orando pelo meu, para que Deus me dê ela com saúde. Falei, eu tô vivendo o sobrenatural de Deus. Isso não é possível tá vivendo isso, mas eu tava vivendo aquilo. E eu fui pro centro cirúrgico, em nenhum momento com medo. Deus colocou no meu coração uma paz que ia dar certo. Eu nunca imaginei, eu nunca vi outro cenário a não ser a Alana viva e a Alana bem. E em todo momento, Deus sabe, Deus é minha testemunha, eu entreguei a Alana nas mãos dele. Todo momento. Às vezes a gente entrega ainda querendo fazer alguma coisa, né? Querendo fazer do nosso jeito. Mas a Alana não tinha jeito. Não tinha o que eu fizesse, não tinha o que os médicos fizessem, porque ela precisava da vida. E o único que podia dar vida para ela era Deus. Então eu entreguei de total coração. Fácil? Não foi. Quem já teve algum filho internado, filho em si, é difícil você entregar nas mãos de Deus, porque a gente tem medo, porque a gente não sabe o que é a vontade de Deus. Às vezes, Deus permite, né, por um tempo, para ensinar alguma coisa pra gente. Então, a gente tem medo, às vezes, de entregar na mão de Deus. Mas eu entreguei e eu confiava, porque eu confiava na promessa que Deus tinha feito. Esses 6 dias que a Alana ficou dentro da minha barriga, sem líquido, sem oxigênio, esse versículo foi o que marcou. A minha graça te basta. Ela viveu somente da graça. Não, gente, não tem explicação do como ela viveu esses 6 dias dentro da barriga nessas condições. Ela estava com 470 gramas. No dia da cirurgia, ela estava pesando 515. Ela ainda ganhou um peso nessas condições. Quando foi fazer o parto, a médica, eles me disseram que ia ser um corte na horizontal, um corte na vertical. Eu ia tomar sangue, ela ia estar grudada dentro de mim, ela não ia aguentar. E que se tinha uma variação de 70 gramas, tanto para cima quanto para baixo do peso. Se fosse para baixo, eu não teria nem cânula para entubar ela. E quando eles começaram o primeiro corte, eu estava com a Thaís comigo lá e eu não conseguia ver, né? E ela falou assim, ela nasceu. Falei, como assim nasceu? Ela falou, ela nasceu. E começou, tinha 10 médicos dentro da sala. 4 com ela e 6 comigo, porque era uma cirurgia de risco e de horas, segundo o que eles tinham falado. Quando eles fizeram um pequeno corte do tamanho de uma cesárea normal, ela nasceu. E quando ela saiu da minha barriga, começou aquele barulho dentro da sala, que eles ouviram o choro dela. Ela chorou, uma bebê de 515 gramas, há 6 dias sem oxigênio. Deus realmente soprou sobre ela o sopro da vida. E ela chorou quando ela nasceu. Logo que ela já foi no cantinho lá, os médicos começaram a mexer nela. Eles começaram a me fechar. A cesárea de risco, tudo que eles tinham falado que ia acontecer, nada aconteceu. Foi um parto, eles deram a nota 9 de 9, um parto. E ela foi para UTI, eu fui para o quarto. Depois que eu consegui levantar da anestesia, horas depois, eu fui ver ela, no mesmo dia. Quando eu cheguei lá, ela não tinha sido entubada. Ela estava só no oxigênio. E assim começou a nossa luta. Até ali, Deus tinha guardado, ela tinha acabado de sair da minha barriga. As chances de vida dela dentro da minha barriga tinha acabado. Mas fora da minha barriga, só estava começando outra história. Ela ficou, no total, né? Foram 4 meses no hospital, 3 meses na UTI e 1 mês sobre os cuidados intermediários. Eu até trouxe marcado aqui para eu não pular as etapas do livro, que é a história da Alana. Ela ficou 1 semana no oxigênio.
Mas aí logo após uma semana ela começaram a fazer a dieta dela e o abdômen ainda que não estava formado, né, o aparelho digestivo, ela distendeu, teve uma distensão abdominal e ela acabou cansando e entubaram ela. Ela ficou 25 dias entubada. Nesse tempo nunca ela parou de se mexer. Ela era a menor bebê da UTI e era a que mais se mexia. E ela arrancou diversas sondas da boca e um dia ela se desentubou sozinha. A força, ela queria já adiantar o processo. Aí ela desentubou, mas ela teve bastante complicação por isso. E aí ela foi entubada de novo. Mas deu um total de 25 dias entubada. Mas ela sempre tinha essa distensão abdominal. E é normal em prematuro passar por muitas cirurgias. Ou seja, no coração, pulmão, intestino, várias. E ela, diante do quadro de estar tanto tempo sem o oxigênio, eles esperavam que ela tivesse muita sequela. E essa distensão abdominal ela teve umas 3, 4 vezes. E eles chegaram a cogitar uma cirurgia no intestino. E eu falei, Deus, eu entreguei ela nas suas mãos. Que o Senhor fizesse a sua vontade sobre a vida dela. Mas a única coisa que eu peço, eu não quero que ela sofra. Deus, se for para ela sofrer, que o Senhor guarde, Pai. Livre ela. Eu só peço isso, Deus, que eu não quero que ela sofra. E foram passando, eles foram fazendo exames para tentar achar o motivo dessa distensão abdominal dela. No último exame, se desse positivo, eles iam operar. O último exame que ela fez deu negativo e foi suspenso. Ela não precisou fazer a cirurgia no intestino. E ela começou a se alimentar e ela foi aumentando o leite. Ela foi saindo do oxigênio cada dia mais. Ela nunca teve uma queda, ela nunca retrocedeu ali. Ela foi só evoluindo a parte respiratória. Teve um dia somente que ela teve o pulmão dela encheu de líquido. Eu cheguei lá, ela estava virada de bruços, com uma anemia profunda. Não conseguiam achar acesso nela. E esse dia realmente eu tive medo. Esse dia eu falei, meu Deus, eu tenho medo como mãe, mas eu confio, eu creio que o Senhor está cuidando. Esse dia foi um dos mais difíceis, porque a médica, todo diagnóstico médico era difícil. E era uma montanha russa. Os médicos, eles não trabalham com expectativa, né? Eles falam o dia. Hoje ela está assim. Então, e aí amanhã? Amanhã a gente vai esperar chegar amanhã. Eles não dão uma esperança. Então aquilo consumia. E a gente como mãe, a gente sabe que a gente quer ter o filho, a gente quer trazer pra gente. E era muito difícil eu ter que deixar ela lá numa incubadora sem saber o que ia acontecer a cada segundo e ter que vir embora. E isso foi durante 3 meses. Devido ao Júnior, a Alice, eu só conseguia ir segunda, quarta e sexta. Então, os outros dias, só Deus sabe como ficava o meu coração em saber que ela estava sozinha lá. Ela estava cuidada pelos médicos, mas eu não estava lá. E eles não passavam informação por telefone. Só lá para eu saber dela. E ela foi ganhando peso. E os médicos, sem entender como ela tinha aquela saúde, como ela tinha aquela força de viver daquele tamanho. São vários bebês lá, com muitas histórias, muitos milagres ali também. Mas nenhuma com o tempo que ficou dentro da barriga sem o oxigênio. Ela foi diagnosticada daí com a retinopatia da prematuridade, que é o descolamento da retina. Eles inseriram ela no sistema Cross e ela foi para Santo André. Ali começava outra luta na vida da Lana. Chegando lá,
Os médicos falaram que não tinha chance quase nenhuma de reverter a situação do olho dela, que era muito grave e que ela ia precisar fazer um laser. Ela saiu dali de Sorocaba para essa transferência somente usando um vapor jet, que é um vaporzinho próximo ao rosto para respirar. Chegando lá, é um hospital que trata de todo problema, menos de prematuro. Então ela, prematura, com 1,5 kg, era um ser de outro mundo para eles. Então ela sofreu muito, muito. Ela sofreu muito. Foi uma guerra tanto espiritual quanto física para ela ali. Chegou a equipe de oftalmologia, falaram de primeiro que ia precisar do laser. E eu falei, meu Deus, ela só foi entubada quando ela precisou respirar. E agora, se ela tiver que fazer essa cirurgia laser, ela vai ter que ser entubada, ela vai ter que ser sedada. E eu só pedi, Senhor, desde o começo, que ela não sofra. E eu sei que o Senhor pode fazer. Até aqui o Senhor tem feito. E eu creio que o Senhor vai continuar fazendo. E a gente pediu. E com a ajuda de muitos irmãos aqui, todo lugar, Deus fazia de novo a obra. Eles falaram, a gente vai tentar fazer uma injeção no olho dela. A gente não vai fazer o laser por enquanto. A gente vai tentar fazer essa injeção para colar a retina dela. Mas as chances de recuperar são poucas porque está muito grave o olho dela. E eles fizeram. E cada sexta-feira eles reavaliavam. E a cada sexta-feira o olho dela estava colando mais e mais. Mas, como a luta era grande, a parte pulmonar dela piorou muito. Ela teve de novo líquido no pulmão. Ela voltou a usar o catéter nasal, que é o oxigênio direto no nariz. Eles não conseguiam tirar o catéter nem abaixar o parâmetro, que ela saturava muito. Ela chegava a ficar roxa. E desde que ela nasceu, foram 5 ou 6 transfusões de sangue que ela teve que tomar. E essa última foi devido a essa piora pulmonar que ela teve. Ela teve uma anemia e foi a última transfusão que ela tomou. E eu, como mãe, preocupada que estava, cheguei e falei para a médica. Falei, doutora, o que a senhora pode me dizer sobre a Lana, né? Ela teve essa piora e eu estou preocupada, estou nervosa com ela desse jeito. Ela virou e falou para mim, mãe, você tem que ter na sua cabeça que a Lana é um bebê que ela vai precisar de oxigênio o resto da vida. Ela é um bebê que nunca vai saturar acima de 89, 90. E outra, se ela satura só respirando, ela nunca vai conseguir mamar pela boca. A gente vai passar uma sonda gástrica na barriga dela, no estômago dela, pôr o oxigênio e mandar para casa, porque o hospital não tem por que ficar segurando um bebê somente por essas condições. E quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, eu não aceito. Eu não aceito, porque Deus, Ele não faz nada pela metade. E como eu disse, eu não vi esse cenário. Eu não vi esse cenário. Falei, a Lana é uma pessoinha, um serzinho que, através da vida dela, muitos vão vir até Deus. Muitos saberão quem é o Senhor. E eu falava, eu não imagino eu subindo num altar para falar sobre o testemunho dela com um balão de oxigênio. E, meu Deus, eu não vejo essa situação. Eu não aceito. Eu pensei, quem é essa médica para dizer? O Senhor não disse. Ela está dizendo. E eu entrei no quarto, eu peguei a Lana no colo e eu comecei a orar e repreender. Falei, meu Deus, eu repreendo. Repreendo toda seta contrária que tenta sobre a vida da Lana. Eu entreguei elas nas suas mãos. Eu sei que o Senhor está cuidando dela. E o Senhor, só o Senhor pode fazer um milagre. E o Senhor disse, o Senhor é o dono da vida. E sopra sobre ela, Pai. Tira esse líquido do pulmão dela e enche o pulmão dela de ar, Senhor. E eu pedia, toda vez eu pedia, eu clamava com ela no colo. E durante esse processo, eu estava sozinha lá. Eu fiquei dias e noites, de segunda a sexta, sem sair de dentro do hospital. Então eu via muita coisa. E como Deus é perfeito,
maravilhoso. E toda vez que a Daíse pedia para eu ir dormir na casa dela para descansar um pouco, porque a gente não dorme, a gente só chora no hospital, cadeira não dá para deitar e é difícil. A Daíse pedia: venha dormir em casa para você descansar. Graças a Deus ela saiu da incubadora, ela estava no bercinho, então sujava a roupa, eu ia na Daíse para lavar a roupa e dormir um pouco. E chegou um dia, eu peguei e pedia para Deus. Eu falei: meu Deus, eu vou ligar para alguém, orar para mim. Porque eu estava com uma angústia muito grande no meu coração. Pelo processo que eu estava com a Lana, por estar longe da Alice, por estar longe de casa. E aquilo foi pesando dentro de mim. E eu falei: Deus, eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais ficar nesse lugar, Deus. Eu quero voltar para Sorocaba, porque pelo menos eu estou perto da minha família. E toda vez que eu pedia um Uber para ir até a casa da Daíse, Deus usava o Uber para trazer uma palavra para mim. E nesse dia eu falei: Deus, eu preciso de uma oração, eu não tenho força mais para orar. Quando eu entrei dentro do Uber, o Uber falou para mim: ah, se tem alguém, um parente tá internado aí? E eu falei: é minha filha, ela é prematura e tal, eu contei a história. E eu falei: ela é um milagre. Ele falou: sim, e prazer, eu sou um milagre também. Eu nasci com 490 gramas, há 40 anos atrás. E eu tô aqui. E daí eu comecei a chorar, eu falei: Deus, eu tô vivendo sobrenatural. Qual é a chance, meu Deus, em Santo André, daquele tamanho, um Uber com 490 gramas para aceitar a viagem? E ele foi. Durante o caminho ele orou por mim, ele falou comigo, ele entregou uma palavra. E ele entregou uma palavra e ele descreveu uma pessoa. E ele disse: se essa pessoa existe, tudo que eu falei para você é de Deus. E essa pessoa existe, é a avó do Pedro. Para Deus provar que era Deus falando mesmo. E ele disse: a sua vitória está perto, está mais próximo do que você imagina. O outro Uber falou isso, da permissão. Se eu sabia a diferença da permissão e da vontade de Deus. E ele disse: às vezes Deus permite, porque a gente pede muito, e Deus permite que a gente passe para ter uma experiência, para aprender algo. E quando é a vontade de Deus, aí já fala, é a vontade de Deus. E eu sinto que essa criança é a vontade de Deus na sua vida. Uma outra, que eu não sei se ela não está assistindo a live, eu chamei, ela não me achava na rua, eu cancelei a viagem. Quando eu chamei de novo, ela caiu de novo. E ela disse: quando você me cancelou a viagem, chamou de novo e caiu de novo, eu falei: meu Deus, o que o senhor quer de mim? Ela era de uma igreja, que eu não vou lembrar o nome agora, e ela tinha um grupo de orações de mais de 500 pessoas. E o horário que ela orava era das 3 às 4 da manhã. E ela colocou o nome da Lana nesse grupo. E a pastora da igreja dela foi até o hospital para orar por mim e pela Lana. Então Deus estava cuidando em todo momento, usando pessoas que eu nem imaginava para falar comigo ali. Ela, através de muita oração e de Deus, toda a promessa de Deus, a oftalmo liberou a gente para voltar para Sorocaba. A gente voltou para Sorocaba no sábado. Ela veio com o catéter nasal. Chegando em Sorocaba, já tiraram o catéter nasal e colocaram ela no vaporjet novamente. Eu falei: meu Deus, se lá estavam tentando abaixar o parâmetro, ela já desaturava. E o que vai ser dela aqui agora? Mas ali eu sabia que ela está bem cuidada, que é um hospital específico de prematuro. Então ela era querida já por eles. Ela já estava 3 meses lá, então eu sabia que eles iam fazer o melhor por ela. E eles tiraram. Quando eles tiraram no sábado, no domingo eu não consegui ver ela. Na segunda eu fui. A Lana estava com todo o oxigênio desligado. Não estava respirando por ajuda nenhuma mais. Ela ficou mais alguns dias ali em Sorocaba. E aí Deus usou uma pessoa para falar. E mais 2 amigas minhas queridas que falaram para mim por mensagem: hoje eu sonhei com você e a Lana estava no carro com você. Eu creio que ela vai vir embora logo, não é, Cissa? E aí
Eu falei, meu Deus tá mandando mais uma vez um recado. E Deus usou o Alan, que é amigo da Gi, para falar que era para eu me preparar, que naquela semana a Lana ia estar em casa. Só que o que eu estava vendo, o cenário que eu estava vendo, ela não ia estar em casa, porque ela não mamava e ela estava tomando ainda 4 medicamentos para o pulmão. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer esses medicamentos em casa? Porque é tudo diluído, medido, e o que eu vou fazer? E ela não mamava. Ela não mamava, tentavam várias mamadeiras, ela não mamava. Enquanto ela não mamasse a quantidade de ml total, ela não teria alta. E todo mamar, e tirava a sonda, voltava a sonda, tirava a sonda, voltava a sonda. Isso começou de segunda em diante. Quando foi na terça-feira, eu fui com o Júnior e a gente já ia ficar lá pro tratamento dele na quinta-feira. E eu falei pra Gi, eu vou levar tudo da Lana. Pela fé, somente pela fé, porque o que eu tô vendo não é essa semana, mas se Deus falou, eu creio que Deus vai cumprir. Então eu levei tudo, levei roupa, levei banheira, levei fralda, levei tudo pela fé, somente pela fé. E a Gi sempre falou, a fé é o acreditar para depois ver. Então eu fui, passou terça, passou quarta. E a Lana não mamava 15, 20, era 45 que ela precisava mamar. Ela mamava metade e cansava. Quando foi na quinta-feira, eles repetiram o exame dela. Foi um cardio, né, do coraçãozinho e viu a pressão do pulmão dela. Não tinha mais nada no pulmão dela. Eles suspenderam todos os remédios. Todos os remédios. Nessa mesma quinta-feira, a Lana começou a mamar. E lá eles mamam de 3 em 3 horas. Tiraram a sonda e ela mamou todas as mamadas, todas as mls. Quando cheguei sexta-feira, uma médica logo me encontrou no corredor e falou, vamos embora para casa? Eu falei, meu Deus do céu, não fale isso para mim. Sexta-feira. Ela falou, sim, eu deixei até certos papéis dela. Eu falei, meu Deus do céu. E eu comecei a tremer, e o Júnior estava no apartamento. Aí eu estava sozinha no hospital. E ela falou, eu vou só pedir os exames dela para ver se tiver tudo ok, a parte sanguínea dela, se ela tiver sem nada, ela vai embora para casa. E ela fez os exames, eu esperei os exames ficarem prontos. Quando foi meio-dia, a Lana teve alta. E a médica em Santo André, que falou que ela ia respirar com oxigênio, ia precisar de sonda gástrica, ela falou, a alta da sua filha é uma alta prolongada de mais 6 meses no hospital. E assim que a gente voltou em Sorocaba, ela teve alta. Quando foi 4 horas da tarde, eu saí do hospital com ela e fui fazer uma surpresa pro Júnior. Cheguei lá, quase matei ele do coração de ver ela lá comigo. Mas uma coisa que eu trouxe para mostrar para os irmãos é a touquinha que ela usava na UTI. E essa touquinha ela usou quando ela tinha 1 mês e 20 dias. Esse era o tamanho da cabecinha dela. Cabia na palma da minha mão. Isso ela já tinha 1 mês e 20 dias. Quando ela nasceu, ela era menor ainda. Eu fiz um vídeo, né? O Pedro fez um vídeo para vocês terem uma noção desse processo. Eu quis contar o testemunho porque no vídeo não dá para escrever e contar toda a história. Mas eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram por ela, que pediram por ela. E a Lana, ela veio com um propósito para mostrar que Deus é Deus e que o Deus, ele é o mesmo que fazia milagres antigamente, é o mesmo que faz hoje. Ela é um milagre vivo. Ela não tem explicação a vida dela a não ser Deus. Os médicos, eles fizeram tudo o que eles podiam, mas a medicina, ela não traz a vida. Quem dá a vida é Deus. Eles têm muita sabedoria. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos médicos que cuidaram dela. Mas primeiramente é Deus, que foi Deus que deu a vida para ela. E ela é perfeita. Ela não teve sequela nenhuma. A parte
neurocerebral dela não tem nada. Coração, ela tem a broncodisplasia pulmonar, que é comum em todo prematuro devido ao uso do oxigênio mecânico, né, por ter sido entubada. Mas ela é uma bebê perfeita. E agora a gente está enfrentando esse processo da catarata do olho dela, que foi uma catarata congênita, então ela já nasceu, né, com essa catarata. E mais uma vez eu peço a Deus que Deus opere mais uma vez um milagre na vida dela. Porque, como eu disse, ela só precisou ser entubada para respirar. E se ela tiver que passar por essa cirurgia, ela tem que ser entubada de novo e sedada. E Deus sabe do meu coração o quanto eu não queria que ela passasse por isso. Eu sei que se for a vontade de Deus, Deus vai estar na frente guardando e livrando de todo mal. Mas como mãe, eu não queria que ela fizesse a cirurgia. E eu creio que até aqui Deus fez grandes milagres na vida dela. E eu creio que esse vai ser mais um para a gente contar, para a honra e glória do Senhor. A gente vai contar mais esse milagre, eu creio. Mas se for a vontade de Deus, eu sei que Deus vai estar guardando como guardou e livrou até aqui. Então eu quero agradecer a cada irmão, cada um que orou, mesmo sem conhecer ela, mesmo sem saber da história por inteiro. Porque a gente sabe que se uma pessoa pede, Deus já ouve. Imagine tantas pedindo. E Deus tinha um propósito, e a Alana é também o resultado de muita oração. E eu quero agradecer de coração essa ajuda de oração que a gente teve. E a gente sabe que Deus guardou e Deus me deu força para conseguir, através da oração dos irmãos, porque não foi fácil. Não foi fácil me dividir, uma mãe dividir em dois. Deixar a Alice aqui e deixar ela lá também. Quando eu deixava ela para ficar com a Alice e quando eu deixava a Alice para ficar com ela. Foi muito difícil. E eu pedia muito a Deus que a minha família estivesse junta. E hoje ela está, para a honra e glória do Senhor. A gente está junto, graças a Deus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe
mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, é a mão de Deus e vai ser sempre assim. Dá, ó Deus, fôlego de vida para ela, aquele pulmãozinho funcionando, o cérebro, todo o seu organismo, os seus olhinhos, ó Deus, perfeita visão, tudo perfeito, como o Senhor criou, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Deus vivo e todo-poderoso. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, fique na paz, nós estamos orando por você. Você tem uma grande retaguarda de oração. Vocês com certeza consultaram o significado de Alana? Vitória, mas Vitória é Vitória. Todo mundo sabe. Alana Vitória é o nome dela. E Vitória é Vitória. E Alana significa forte como uma rocha e delicada como uma rosa. Esse é o significado. É a junção vem do nome Alain, né? Feminina Alana, e tem esse significado: forte como uma rocha e delicada como uma rosa. E eles escolheram o nome, nem sabia o significado, mas é o significado dela mesmo, não é? Que coisa extraordinária, coisa tremenda. E agora, eu acho que vai ser o momento mais emocionante para mim, né? Porque eu vou segurar a Alana. Mas antes, deixa eu ler o texto bíblico. Coloca para mim, Mateus, Salmo 127, verso 3. Diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. É presente, é dádiva, galardão é dádiva que Deus está dando. Já tem a Alice. Alice, essa moça intercessora. Quantos anos você tem? 7 anos.
Meu Deus, 7 anos, mas tem uma mente, uma maturidade até espiritual que é algo maravilhoso, maravilhoso. Ela é intercessora da família, sabe? Tem direcionamentos de Deus, algo tremendo, tremendo. Então, louvado seja Deus por essas dádivas que Deus tem dado. Presentes maravilhosos que não tem preço, irmão Júnior. Não tem preço. Não dá para a gente dizer. Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Ou seja, fala da palavra para a Alana. Claro que a Alice está também incluída, mas hoje é a apresentação da Alana, tá? Não vai ficar com os ciúmes, tá bom? Tudo bem? Combinado? Então, instrui, orienta. Em que tempo? Andando pelo caminho, levantando, assentando, deitando, o tempo todo. Palavra. Desde quando? Desde do ventre, que eu tenho certeza que vocês têm feito. Né? A gente percebe, a gente sabe, a gente já tem acompanhado a história. E Provérbios 22:6, instrui a Alana no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará desse caminho. Aleluia! Isso serve para o irmão Júnior, para a irmã Geliane, para o papai, para a mamãe, mas também para os avós, para os titias, titios, primos, todo mundo, toda a família, ajudando a ser exemplo, ajudando a cuidar, ajudando a orientar, né? E também toda a família de Deus. Amém? É responsabilidade nossa. Ele vai andar na igreja. Vira pra cá pra gente ver. E olha só, a gente ensaiou em casa, né, para ela não chorar, né? É, deu certo, viu? Oh, Jesus. Que emoção segurar essa criança. Fica imaginando o dia que você segurou ela pela primeira vez. Depois o papai também. Porque o papai ficava com o coração na mão também. Quantas idas para Sorocaba, para Santo André. Quantas noites sem dormir. Quantos dias de angústia. Mas tudo isso valeu a pena. Foi coroado de glória, da glória de Deus. A Deus toda a glória. Tá bom, querida, vamos orar, tá bom? Já vamos orar, tá? Tá cansando a beleza. Vamos ficar de pé. Estenda suas mãos para cá. Toda a família. Pai Santo, Deus eterno. Que emoção, Senhor. Que emoção eu sinto. E eu posso, ó Deus, saber um pouquinho da emoção do Júnior, da Gerliane, de todos os familiares. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse milagre da vida. É presente do Senhor. Nós consagramos a Alana Vitória a Ti. Nós a abençoamos com todas as bênçãos materiais e espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como ela está no meu colo, totalmente dependente de mim, que ela esteja assim nas Tuas mãos, totalmente dependente do Senhor enquanto ela viver. Que o Senhor a segure, que o Senhor a conduza, que o Senhor esteja
cuidando dela e suprindo todas as suas necessidades. Em nome de Jesus, que ela cresça na tua presença, no conhecimento do Senhor, e ela seja mesmo, ó Deus, um testemunho que aponte a tua glória, que glorifique o teu nome, que todos, ó Deus, possam ouvir, receber esse testemunho e se render a ti, e te conhecer como Salvador, como Senhor pleno, supremo. Aleluia. Nós ligamos a Alana à cruz do Calvário. Desde já nós declaramos salvação para Alana. Ela é tua. Usa, abençoa, cuida, ampara. Em nome de Jesus, nós assim te glorificamos pela vida da Alana. E nós a abençoamos e consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Chorando aqui no meu colo, foi pro colo da mãe, mudou, já estou no colo da minha mamãe. Parabéns, Deus te abençoe muito. Parabéns a todos os familiares, Deus abençoe, Deus abençoe. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus